Boa noite, meus irmãos, aqueles que nos acompanham de forma virtual nessa noite, mais um estudo bíblico que o Senhor nos proporcionou aqui nesse dia. Gostaria que você que se encontra em casa abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículos 9 ao versículo 18. Romanos, capítulo 3, versículo 9 ao versículo 18. Todos os homens na condição de pecadores. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Nesse instante, diante da leitura desse texto, e sabedores de quem nós somos, a nossa natureza pecaminosa, nós devemos louvar ao Senhor pela tua graça manifesta na pessoa de Cristo Jesus. Louvar ao Senhor por um dia ter nos chamado, por um dia ter nos escolhido, nos justificado em Cristo Jesus. Vamos orar ao nosso Deus para que depois possamos louvar o nome dele. Senhor, querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, te louvamos por esse dia que o Senhor fez. Te louvamos, ó Deus, porque tu tens sido bom, tem derramado tuas bênçãos, ó Deus, sobre as nossas vidas. Louvamos ao Senhor porque tem cuidado da tua igreja, do teu povo, ó Pai, num período tão difícil e tão complicado ao qual nós vivemos. Obrigado, Deus, por também nos mostrar esperança através das Sagradas Escrituras, por vermos, ó Deus, que independente, ó Pai, de tudo que aconteça ou tenha acontecido, ainda irá acontecer, o Senhor está no controle da história e de forma soberana o Senhor conduz todas as coisas para a glória do teu nome. Senhor, que nós possamos reconhecer, ó Pai, a tua sabedoria, a tua soberania sobre todas as coisas. E que possamos nessa noite, aqui e aqueles que estão em casa, louvar o teu santo nome com as nossas vozes. Louvar, ó Deus, e cantar sobre as tuas grandezas, sobre as tuas maravilhas. Adorar, ó Pai, o teu santo nome, porque tu és santo, tu és maravilhoso, misericordioso para conosco. Nós te louvamos e te rendemos graças no nome santo e precioso do teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos, vamos nesse instante louvar o nome do nosso Deus aqui, com o nosso irmão Wirley e também com a nossa irmã Natália nesse instante. Boa noite. Vamos estar louvando o nome do nosso Deus com um hino, uma letra de música que ela fala: Tu és o nosso Salvador, poderoso e grande Deus. Para sempre é o teu amor, chamas para ti o que são teus. Vamos estar aproveitando este momento, louvando o nome do nosso Deus com este louvor
maravilhoso, que chama Forte Mão. Você que está em casa, se quiser afastar a cadeira de lado aí, pode bater palma e louvar o Senhor com alegria. Amém? Tu és o nosso Salvador, poderoso, grande Deus. Para sempre é o teu amor, chama pra ti os que são teus. O teu trono está nos altos céus, mas vive no meio de nós. Quando em severa tentação nos salvou tua forte mão. Ao som da sua voz se fez os céus, a terra e o mar. E se aflito eu estiver, tua paz há de reinar. Tal como um vapor a minha vida de passar, mas seguro estou em tua graça, vou descansar. Resgatados pela tua cruz, preservados em amor, que pela graça que há em ti concedeu-nos um favor. O som da sua voz se fez os céus, a terra e o mar. E se aflito eu estiver, tua paz há de reinar. Tal como um vapor a minha vida de passar, mas seguro estou em tua graça, vou descansar. Amém. Nós possamos descansar na graça do Senhor. E ainda vamos louvar o Senhor com um outro hino. Ele chama Isaías 53. E como acabou de ler, né, o texto também, falando que nós somos pecadores, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse hino fala: a oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador ele morreu, para que a sua luz veio em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Ele se entregou no meu lugar, no seu lugar. Então vamos estar louvando o nome dele. Ele não tinha qualquer beleza,
oh majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém. A palavra está com o missionário Elionas. Meus queridos, aqueles que têm nos acompanhado há algum tempo, têm visto que nós temos feito um estudo sobre a questão a caráter de conhecimento aí sobre a nossa igreja. E nós já vimos sobre a história da igreja, já vimos sobre o governo da igreja, como que é regido as questões internas da igreja, e nós estamos
agora vendo e pensando um pouco sobre a teologia, né, aí que a Igreja Presbiteriana ela abraça, que é a teologia reformada. Nós já discutimos alguns temas, né, entre eles a centralidade que a teologia reformada dá à questão de Deus, da pessoa do Senhor Cristo Jesus. E dentro desse subtema, dos subtemas, nós vimos na última quinta-feira a questão dos ofícios do Senhor Jesus Cristo e a importância, né, que tem esses ofícios aí como na nossa vida prática, né, daqueles como têm aí a fé em Cristo Jesus. Hoje nós pensaremos um pouco sobre um dos subtemas também aí da teologia reformada, que é a questão da corrupção radical. Talvez você tenha já ouvido falar sobre depravação total, e dentro aqui desse estudo nós também abordaremos aí a significância desses dois temas, que se resume em um só, depende da abordagem. E dentro do assunto de corrupção radical, nós veremos dois tópicos, que é sobre o pecado original e também sobre a incapacidade moral. É de muita relevância que você, né, tanto os que aqui estão, que aqueles que estão nos seus lares, prestem atenção nesse assunto, que é um assunto essencial, assim, não só da teologia reformada, mas um assunto essencial para a nossa fé, para a maneira como nós nos vemos e para a maneira como nós vemos o Senhor. Gostaria de ler um versículo inicialmente aqui, que está em Colossenses capítulo 2, versículo 13. Colossenses capítulo 2, versículo 13, que nos diz assim a palavra do nosso Deus: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. É interessante esse texto para a nossa abordagem, porque esse texto demonstra aqui inicialmente, né, qual era a nossa condição aí alheios à pessoa de Cristo Jesus e à graça. Então, sobre esse tema, sobre esse assunto corrupção radical, é interessante nós observarmos aqui o que as Escrituras elas nos ensinam sobre esse assunto. Uma das primeiras coisas que o homem experimentou uma queda que foi drástica. Não foi simplesmente uma falha de percurso, não. Quando nós vamos voltar os nossos olhos para a Escritura, nós vamos ver que foi realmente uma queda drástica, que essa queda corrompeu cada parte do ser humano. E aqui, logo à frente, nós veremos que o entendimento sobre a forma como o homem caiu traz aí, carregou na época até os nossos dias, dois tipos de entendimentos aí principais em relação à nossa salvação. Essa queda é normalmente chamada, como eu disse, de depravação total. Ou seja, o homem é tão corrupto como poderia ser absolutamente depravado. Essa é uma conotação usada em muitos livros, né, sobre a questão da depravação total, mas também há uma abordagem dentro desse assunto da depravação total e da corrupção radical que é interessante. Às vezes nós perdemos esse fio, que é o seguinte: nós percebemos que sob a graça comum, né, de Deus, o homem é capaz ainda de praticar bons feitos, mas nós devemos trazer aqui isso depois à nossa memória sobre esses bons feitos. E por essa razão tem-se sugerido o uso não de depravação total, mas de corrupção radical para descrever a condição humana. Quando nós olhamos aqui essa questão, né, percebemos que, sob a graça comum, o homem é capaz de realizar aí bons feitos. Nós veremos que esses bons feitos eles não estão relacionados ao quesito
da salvação, mas são bons feitos relacionados ao nosso dia a dia. A questão dessa palavra aqui, corrupção radical, né, que o autor desse livro ele até aborda, a palavra radical ela é derivada de uma palavra do latim que é raiz, para exemplificar, né, que a queda do homem, que a corrupção ela foi tamanha, né, que ela alcançou a raiz do nosso ser, a raiz do nosso coração, tornando assim, né, o homem radicalmente corrupto em tudo aquilo ao qual ele faz. Mas o fato também, né, dessa condição impedir o homem de fazer o bem em relação a Deus, ela não impede de demonstrar uma virtude civil, que é a relação que foi dito aqui sobre os bons feitos que o homem, mesmo após a queda, ele ainda apresenta, e que alguns teólogos chamam de virtude civil. Essa virtude civil, eles descrevem da seguinte maneira: são feitos externos, né, qual o homem ele pratica em conformidade com a lei de Deus e serve para o benefício de outras pessoas. Vamos dar um exemplo prático sobre isso. Por exemplo, uma pessoa que não tem a graça salvadora de Cristo Jesus, ele pode muito bem, nesta época, pegar uma cesta básica, comprar um medicamento e oferecer para uma pessoa que não tem condição. Pode ser não só aquele que não tem a graça em Cristo Jesus, mas como qualquer tipo de outra pessoa de uma outra religião. Mas aqui há um detalhe muito interessante, é que esses feitos, eles são sempre realizados aquém da glória de Deus. Então há aqui uma diferença muito grande entre aqueles que são alcançados pela graça e entenderam que todas as coisas que nós fazemos, eu sempre menciono até mesmo o simples angu ou varrer a casa diariamente, nós entendemos que todas as coisas fazemos para a glória de Deus. Mas a pessoa a qual não tem a graça de Cristo Jesus, essas pessoas eles podem fazer um bem, podem, mas tudo que eles fazem não é visando a glória de Deus. Então, esses benefícios, eles são inaceitáveis diante de Deus. Isso aqui é interessante porque muitas pessoas eles vão dizer, não, mas eu sou bonzinho. Há salvação sim em outras religiões porque as pessoas fazem boas ações. Ou seja, as nossas boas ações, sem a salvação em Cristo Jesus, elas podem beneficiar a sociedade, mas elas são inaceitáveis diante de Deus. Então é muito interessante isso aqui. Nós estávamos conversando sobre isso ontem e de forma prática nós podemos exemplificar isso. As pessoas podem chegar para você e fazer o seguinte questionamento: não, eu posso ter um relacionamento ou me envolver com alguém que não é da fé. Porque tem muitos relacionamentos, tem muitos casamentos lá fora que tem um padrão muito mais alto de vida do que os casamentos que estão dentro da igreja. Ok, isso é fato e nós presenciamos isso na sociedade. Mas a diferença está em quem esses casamentos estão ancorados. Em quem esses casamentos buscam recursos para superar as suas lutas, as suas quedas. Aquele a qual está alheio à fé, ele bate no peito e diz: o nosso casamento é sustentado porque nós fazemos por onde. Agora, nós que caminhamos na fé, somos salvos e entendemos a fé em Cristo Jesus, nós dizemos: olha, mesmo com toda dificuldade, nós somos sustentados pela graça em Cristo Jesus. Então, ou seja, tudo que nós fazemos no nosso casamento cristão rende-se e deve se render à glória a Deus. Mas quem está alheio à fé, ele rende a glória a ele próprio.
Então, tudo isso é inaceitável diante de Deus, mesmo que sirva de exemplo, de benfeitoria para a sociedade. Agostinho de Hipona, aí um teólogo do quarto século, como nós vimos aqui no início, ele foi o primeiro a definir aqui essa exemplificação de corrupção aqui radical. E em contrapartida, como nós vimos inicialmente também, tinha Pelágio. Né? Ele desenvolveu aí um argumento teológico ensinando que a queda, que a corrupção ali, total, de Adão e Eva, ela não foi e ela não atingiu aqueles que vieram após ele. Ele dizia, e estava expresso de forma assim simplista, que assim como Adão e Eva tiveram ali o poder em si de resistirem às tentações do pecado, assim todas as pessoas também, sucessivamente, elas possuem. Então há aqui uma grande diferença, né, entre a visão aí teológica de Agostinho, como nós vimos, que é a visão teológica que a igreja presbiteriana e as igrejas reformadas, em sua grande maioria, abordam, de que o homem, a partir da queda de Adão e Eva, ele se tornou ali totalmente corrupto, como a expressão aqui usada, uma corrupção radical passou a fazer parte do homem. E Adão e Eva, né, como representantes aí da raça humana, esse pecado, então, essa corrupção, de forma sequencial, ela tem sido passada aí até os nossos dias e será assim passada até a volta do Senhor Jesus Cristo. E diante disso, nessa época, Agostinho ele desenvolveu a doutrina aqui chamada de doutrina do pecado original, que é um subtema aqui da corrupção radical. A pergunta é: como o homem se tornou corrupto na sua própria raiz, na raiz do seu coração? Primeira coisa, essa corrupção é resultado do primeiro pecado de Adão e Eva. Eu dei um exemplo aqui no começo, quando nós estávamos estudando isso, né, da sementinha ali de limão, né, que você planta e quando nasce aquele pé mais bonito, cresce e você chupa o limão, você sabe que é ácido, azedo. Ou seja, desde quando nasceu, desde a sementinha, nós sabemos que, vamos fazer uma comparação, aquela semente é corrupta, aquela semente é azeda, e assim também é o ser humano. Desde quando aqui, né, Adão e Eva foram os representantes aí da humanidade, desde quando eles caíram, e essa corrupção atingiu o mais interior dos seus seres, a raiz do coração deles, ou seja, todas as outras sementinhas que são geradas, elas também já nascem ali, já estão ali com esse azedume, com esse pecado engendrado aí nela. Então, ou seja, ele coloca, tendo o pecado, né, Adão e Eva, eles se tornaram radicalmente corruptos e como representantes, eles transferiram essa natureza à sua posteridade. O texto que nós lemos exemplifica muito bem isso, e o autor resume numa frase: assim, o homem não é pecador por pecar, mas peca por ser um pecador. Então, automaticamente, quando nós nascemos, a sementinha, o nosso coração corrupto, ele já está ali, né, pronto para desabrochar. Ou seja, como ele diz, olha, pecamos justamente porque nós somos um pecador. Nós nascemos pecadores e por isso nós pecamos. Não ao contrário do que se é às vezes pregado, não. Se torna pecador com 7 anos de idade, se torna pecador com 9 anos de idade, com 12 anos de idade. Eles fazem o link quando a criança ou adolescente ele se torna moralmente responsável pelos seus atos e ele entende então que está
pecando. Mas nós vemos pelas Escrituras que nós somos essa sementinha que já nasce em pecado, que já nascemos azido. Então, essa doutrina do pecado original é uma doutrina que nós devemos ter em mente, porque ela faz com que a teologia se divida principalmente aí em dois campos, né? Aqueles que olham para aqueles que já nascem pecadores, assim como nós cremos, e aqueles que creem que nós não nascemos pecadores, nós nos tornamos pecadores. Então há aqui uma distinção muito clara entre essas duas linhas, que fica entre Agostinho e entre Pelágio. Nós vemos hoje que é uma diferença entre as igrejas de vertente reformada e as igrejas de vertente aí pentecostal, neopentecostal, em sua grande maioria. Pois bem, seguindo esse assunto, nós vemos aqui sobre o pecado original e de forma subsequente veremos a incapacidade moral. O autor que descreve, ele diz assim, olha, assim como o termo depravação total, o termo livre-arbítrio, ele tem trazido uma confusão e tem sido mal aplicado, principalmente em nossos dias. Ele diz, olha, certamente o homem possui livre-arbítrio, espera. Ele diz, mas o homem é capaz de fazer algo para produzir a sua própria salvação? O homem é capaz de decidir por si só, escolher a Deus? Esse é um questionamento. Mesmo ele tendo em si a escolha, ele faz isso. O autor vai colocar aqui a questão da confissão de fé, do artigo 9 e do parágrafo 3º, que explica e coloca sobre esta resposta, dizendo assim, olha, o homem, ao cair no pecado, no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. De sorte que o homem natural, inteiramente avesso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Ou seja, nem mesmo ele tendo em si esse livre-arbítrio, ele nem pensa em procurar a salvação ou procurar a Deus para se salvar-se. Não, a corrupção é tamanha que ele perdeu totalmente, como coloca a confissão de fé, totalmente essa vontade de salvar-se e de aproximar-se de Deus. Ele realça que, olha, nada o homem pode contribuir para a sua salvação. E a questão não é se o homem tem livre-arbítrio ou não, mas se ele alguma vez exercita essa vontade, mesmo no mínimo grau, na busca da sua salvação. É uma cachapante? Não. O homem, de maneira alguma, ele exercita esse poder de procurar a Deus. Pelo contrário, ele escolhe cada vez mais se afastar de Deus. Por isso que não há justificativa para dizer, eu fui para o inferno sem merecer, não. É literalmente merecendo. Porque o homem natural, ele usa o seu poder de escolha justamente para distanciar cada vez mais de Deus. Porque essa é a sua natureza, esse é o seu desejo, esta é a raiz do seu coração. Ele não deseja nenhum bem espiritual. Ele diz, olha, ele não faz, pois não pode fazê-lo, escolher a Deus. Não pode, pois está morto para as coisas espirituais. Ele exerce escolha onde ele tem vida. Ou seja, portanto, ele pode raciocinar e desejar o seu bem físico, mas não espiritual. De maneira alguma. Eu posso desejar comprar uma calça
eu posso desejar fazer dieta, comer uma comida boa, comer uma comida gordurosa, eu posso desejar comprar um carro novo, desejar comprar uma casa, mas aquele que não foi ali vivificado pela graça de Deus em Cristo Jesus, ele não deseja nenhum bem que seja espiritual, porque essa parte da sua vida está morta, e o morto não tem vontade. O autor faz uma comparação muito interessante, ele diz assim, olha, assim como o peixe não voa, pois sua natureza não permite isso, também o homem não alça voo espiritual, pois a sua natureza é contrária a isso. Ele diz, ainda é pior, o peixe pode até sentir vontade de voar, o homem nem vontade de voar espiritualmente ele sente. Aquele que está morto espiritualmente, nem vontade de ter um voo espiritual, de conhecer a Deus, de se aproximar verdadeiramente de Deus, de desejar os céus, as suas glórias em Cristo Jesus, ele não tem esse desejo. Porque não pode haver desejo onde não há vida. Ele diz, olha, antes da queda, o homem estava espiritualmente vivo, por isso podia ansiar por tais coisas espirituais. Na queda ocorre a morte espiritual e assim o homem não pode desejar fazer o bem espiritual mais do que um cadáver deseja viver novamente. Então, meus queridos, eu ouvi uma expressão uma vez da Natália, de um pastor nosso, e talvez eu até disse essa expressão aqui, mas é algo assim muito nítido e forte. Por exemplo, quando você sai pelas ruas e você vê as pessoas que não têm Cristo Jesus, que não são salvos em Cristo Jesus, é o mesmo que você estar andando entre mortos-vivos. É a mesma coisa. Nós estamos andando entre cadáveres espirituais, entre pessoas que não têm vida espiritual, entre pessoas que não desejam nenhum bem espiritual, literalmente mortos. E isso exemplifica muito bem isso. Para um cadáver ter vida, é necessário ter uma atuação sem ser a do próprio cadáver. Porque o cadáver ele está ali, nós podemos passar a noite, um dia, 2 dias, e nada acontecerá senão cada vez mais corrupto, ou seja, cada vez mais ele irá se desfazer. Assim é a comparação espiritualmente. Aquele sem Deus, cada vez mais Cristo não alcança, cada vez mais ele se distancia de Deus. E nós podemos ficar ali em torno daquele cadáver, até mesmo ele se desfazer completamente. Ele não irá reviver por si mesmo. A não ser que tenha algo mirabolante que aconteça. E foi algo que aconteceu conosco. Nós estávamos espiritualmente em caixões. E o Senhor, então, com a tua graça, nos vivifica. O Senhor, então, com a tua graça, nos chama à vida novamente. Deixamos de ser esses cadáveres ambulantes para sermos seres espirituais vivos, que caminham, que glorificam a Deus, que tudo agora que nós fazemos, sabemos que realmente tem um propósito divino. Vida é algo que o morto não pode dar a si próprio, nem ao menos desejá-lo. A vida precisa ser dada. Então, meus queridos, é um privilégio nosso de sabermos que um dia, literalmente, estávamos ali, espiritualmente mortos e fadados ao endereço eterno que era o inferno. E aprove ao Senhor, desde a eternidade, nos escolher
para que um dia, então, no decorrer da história, a graça dele se manifestasse em nossa vida e nós, então, viéssemos a viver, mesmo estando vivos, mas porque nós estávamos espiritualmente mortos. Então é um privilégio para nós, quando nós observamos a situação a qual nós nos encontrávamos e a situação a qual nós nos encontramos. Conclui-se que o homem é radicalmente corrupto. Então, aqueles que não têm ou não possuem a graça vivificante de Cristo Jesus, como nós dissemos, tristemente, porque nesse rol encontra pessoas muito queridas nossas. E isso nos acende o alerta, então, para que nós possamos encontrar maneiras de mostrar a essas pessoas a situação a qual elas se encontram. Por mais que elas façam as coisas corretas, por mais que elas busquem ter um casamento ajustado, por mais que a pessoa busque ser um filho de boa índole, por mais que nós procuremos fazer todas essas coisas, mas sem Cristo, sem a graça vivificante de Deus, não existe um céu preparado para essas pessoas. Não existe boa obra, não existe boa educação, não existe quantidade de cestas básicas, de medicamento, de trabalho que nós possamos doar, que faça com que as portas do céu se abram. Nada disso, a não ser a chave, a única chave, que é Cristo Jesus. Então essas pessoas precisam entender isso. E essa corrupção é descrita em Gênesis 6:5 da seguinte maneira: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então nós devemos mostrar para as pessoas: olha, engana-se você, bom filho, boa esposa, bom esposo, acha que por fazer essas coisas você adentrará o rol celestial. Não. A chave é a pessoa de Cristo Jesus, porque tudo que você faz, se não é para a glória de Deus, se não é para louvar a Deus em Cristo Jesus por aquilo que Ele fez a você, nada disso será suficiente para que um dia você adentre ao rol celestial. A parte de Deus, o homem não pode praticar nenhum bem espiritual. Conclui-se também que ele não busca e não pode buscar a Deus. Se Deus não tomar ou tomasse a iniciativa, o homem jamais, meus queridos, jamais, ele sairia da condição a qual nós estávamos submetidos e muitos de nossos familiares estão submetidos. Talvez a questão de nós avisarmos, falarmos e encontrarmos meios de dizer que, por boas ações, nós não merecemos, mas foi por causa de uma excelente, maravilhosa ação que então nós alcançamos. Se nós não anunciarmos isso, nós às vezes ficamos aquém dessa responsabilidade, principalmente com os mais próximos. Nós vemos que as pessoas, eles se escondem de Deus através das suas boas obras. Eles acham que eles podem remendar aquilo ao qual eles estão totalmente destruídos e esfarelados. Não tem como. As nossas boas ações, elas não remendam o estrago que o pecado fez e faz. Quem faz isso
é só a graça de Deus em Cristo Jesus. E quando nós entendemos isso para a nossa vida prática, na caminhada na fé, nós entendemos o tamanho do privilégio que temos de servirmos a um Deus que nos viu numa situação de mortos e resolveu: você viva. Eu quero que você viva. Não tínhamos nada a oferecer, nem mesmo dizendo assim: Senhor, eu quero. Nem mesmo vontade nós tínhamos. Mas aprove Deus a dizer, sem mérito nenhum nosso, viva. Então, quando nós olhamos a isso é um estímulo para todas as áreas da nossa vida. É um estímulo para nós caminharmos de forma santa com a nossa esposa, com o nosso esposo. É o motivo para nós termos um namoro e um noivado santo diante de Deus. É um motivo para nós servirmos ao Senhor na sua casa de maneira santa. É um motivo para nós servirmos ao Senhor lá fora de maneira santa, para que as pessoas vejam essas boas obras em nós e glorifiquem a Deus por aquilo que Ele fez em nós e continua fazendo através de nós. Ou seja, nenhum mérito nosso. Mérito de Deus por todas as coisas que Ele fez em nós e continua fazendo em nós e através de nós. Que o Senhor, então, continue derramando a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Seres pecadores, seres que um dia estavam mortos e aprova o Senhor da vida e que Ele possa continuamente nos sustentar, né, em todos os nossos pesares, em todas as nossas falhas, em tudo aquilo que nós, de certa forma, caímos. Mas aprove ao Senhor um dia nos chamar à vida e nós entendemos que necessitamos da graça dEle para continuar firmes e fortes nesta caminhada. Senhor, nós te louvamos e te rendemos graças. Pai, de forma especial nós adoramos o Teu santo nome. Senhor, nós te adoramos porque, Pai, quando nós olhamos para nós podemos ter um vislumbre do tamanho do Teu amor para conosco. Deus, quantos pecados ainda, Deus, residem em nós. Deus, o quanto o nosso coração às vezes pode ser mau, tanto que o nosso coração às vezes pode ser invejoso, malicioso, Deus. Mas aprove ao Senhor um dia nos chamar para fazer parte do Teu povo, para nos santificar, para sermos chamados de Seus filhos, ó Pai. Ó Senhor, o quanto nosso coração às vezes é literalmente corrupto, porque nós agimos totalmente diferente do Senhor. Nós agimos visando mérito, se as pessoas merecem ou não ser perdoadas, se as pessoas merecem ou não receber alguma coisa. Que aprendamos a agir que nem o Senhor, com graça. Aprove o Senhor um dia olhar para cada um de nós, mesmo não vendo nada de bom, mesmo vendo inimigos do Senhor. Aprove, ó Deus, a Ti, nos chamar para termos vida. Que nós possamos vivenciar esse exemplo gracioso do Senhor, de forma comunitária, como igreja, como filhos do Senhor na sociedade, que possamos oferecer às pessoas não aquilo que elas merecem, mas que possamos oferecer às pessoas graça, assim como o Senhor nos ofereceu. Tenha misericórdia de nós, pelo nosso olhar, às vezes, que muitas e muitas situações queremos ser juízes, mas não queremos dispendiar misericórdia e graça sobre a vida das pessoas. Misericórdia de nós. Clamamos a Ti, em nome santo e precioso do Teu Filho Jesus. Amém. E amém. Meus queridos, nós
vamos ficando por aqui. Se Deus quiser, nós estaremos na rádio domingo de manhã e das 7 às 8 horas e também no domingo, provavelmente às 18 horas e 30 minutos, na expectativa aí ainda de eles renovarem esse decreto com um volume ou uma porcentagem maior de pessoas que possam reunir. Assim é a nossa oração, assim é a nossa expectativa, sabedores também de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós ficamos por aqui. Um grande forte abraço para cada um de vocês e tenham uma excelente noite.